aí, pessoal, 19 horas. Estamos iniciando aí a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho aí para o pessoal entrar. Então vamos falar um pouquinho sobre atividades de treinos de alta intensidade e treinos contínuos, vantagens e benefícios dos exercícios de alta intensidade e os exercícios de baixa intensidade, principalmente para quem está começando, para quem está iniciando na atividade física, tá? Nós estamos aguardando aí o PC entrar e aguardando o pessoal entrar também para a gente começar a nossa live. Aproveitar e avisar para todos aí que vocês podem mandar perguntas aí durante a nossa live, alguma dúvida, podem perguntar. No finalzinho a gente vai estar falando um pouquinho também sobre a dieta, tipos de dieta, principalmente a dieta low carb, que a gente observa melhores resultados. Então eu já vou chamar aqui o PC. Muito bem, estou vendo aqui o pessoal, galera aí que eu conheço, Silvana, legal, Luciana. Fala, PC, tá me ouvindo bem? Alto e bom som, meu caro. Preparado para navegar. Estamos com a nave preparada para desbravar esse espaço de conhecimento e de aventurança. Estamos aguardando aí o pessoal entrar. O pessoal está entrando. Dá as boas-vindas para todos aí. Espera aí que ela está falando que meu microfone está baixo. Deixa eu ver se eu melhoro aqui isso aqui. É a Flavinha, São Federaldo. Melhorou, Flávia? Dá um sinal aí. Avisa aí. PC, como é que você tá? Tranquilo? Graças a Deus, Trote. Tranquilo aqui. Animado para participar aí da tua live. Eu sei que você está com um projeto muito legal de convidar muitas outras pessoas também para trazer informação de qualidade, conteúdo de qualidade para quem for te assistir. Tenho certeza que eu vou ser mais uma atração aí. Espero corresponder, né, ao seu convite. E tenho certeza que você vai chamar muita gente boa aí também para contribuir com todos que te assistem, que te seguem aí com informação relevante. Legal, PC, agradecer muito aí a tua presença. Eu sei que você tem muito conhecimento aí, tanto nessa área aí dos exercícios de alta intensidade e também na questão da dieta low carb, até que você tem feito um acompanhamento legal aí com uma galera, com resultados fantásticos. Vamos tentar passar para o pessoal aí que está assistindo tudo que a gente puder aí para agregar, para ajudar, e vamos ficar à disposição para eles aí para o que precisar. Então podem fazer perguntas. Vamos dar início então, PC? Opa, vamos lá. Vamos lá, porque PC. O tempo é curto, né, Tron? Exatamente. Vamos lá. PC, eu queria te perguntar então de cara essa questão da diferença do treino cardiovascular contínuo e o treino intermitente de alta intensidade. O que você pode falar aí para começar o assunto aí? Então, Trote, o que eu gostaria de começar aqui é com uma breve definição de termos, né? Porque, às vezes, a gente que está já envolvido com treinamento há bastante tempo, né? Para as pessoas que praticam exercício já há algum tempo, que tem essa cultura do exercício físico, pode parecer um pouco mais óbvio, mas muitas pessoas ainda se confundem muito quando você fala a respeito de treino aeróbio, treino anaeróbio, o que é um treino cardiovascular, o que é um treino resistido ou um treino de força. E ainda existem alguns jargões técnicos que a gente utiliza no fitness funcional, no crossfit, que é Metcon, Endurance, né? Então, eu queria só brevemente falar que nem todo treinamento cardiovascular é um treino aeróbico. Às vezes as pessoas, elas associam, né? Vou fazer um treino cardio, né? Vou fazer um treino aeróbico. Ou às vezes as pessoas estão fazendo um treino anaeróbio já de maior intensidade e falam assim, eu vou fazer um aeróbio, né? Então, assim, só para tentar ser didático, que quando você faz um treino cardiovascular, ele pode ser um treino aeróbico, que é um treino de intensidade mais leve, é um treino de dificuldade mais baixa e geralmente é um treino que tem uma duração mais longa, justamente porque ele tem uma dificuldade mais baixa. Então, você pode fazer esse treinamento por mais tempo. E você pode fazer um treino cardiovascular anaeróbio ou de alta potência ou de potência aeróbia,
que também é conhecido como treino HIIT, que é a sigla em inglês para High Intensity Interval Training, ou treinamento intervalado de alta intensidade. Então, existem duas formas assim, básicas, né, didáticas, para você fazer um treinamento cardiovascular, para você gerar adaptações benéficas, todo o sistema cardiovascular, né, coração, vasos, pulmão, e também adaptações metabólicas. Você pode fazer com atividade mais leve, né, contínua e que dura mais tempo, ou com atividade intervalada, né, intermitente. Faz um pouco, para um pouco, que é uma coisa que a gente usa demais nas lógicas do fitness funcional, muito conhecido pela sua marca mais famosa, o CrossFit. Então, quando eu estiver falando fitness funcional, CrossFit, podem entender como sinônimos. Fitness funcional é a atividade em si, CrossFit é a marca. E com relação a treino cardiovascular, gostaria de deixar isso claro para as pessoas que estão nos assistindo. Você pode fazer um treino cardiovascular de alta intensidade, dando intervalos curtos, né, intervalos regulares, e você pode fazer um treinamento cardiovascular mais longo de intensidade baixa. Geralmente, quem vai fazer exercício físico pela primeira vez começa com o treinamento contínuo fazendo caminhadas, né, aquilo que é mais recomendado. Você não tem experiência com exercício físico, então vamos fazer uma caminhada, que é um exercício de baixa intensidade, baixo impacto, você consegue fazer por bastante tempo. Porque o treinamento cardiovascular de alta intensidade, ou treinamento HIIT, ele demanda das pessoas uma certa preparação. Eu costumo dizer para os meus alunos e clientes que a primeira etapa de uma fase de treinamento, a gente está treinando para treinar. Você não vai treinar já pensando em objetivos mais altos, né? Objetivos mais complexos. Primeiro, você tem que ter uma condição mínima, né? O teu corpo tem que ter um fortalecimento mínimo de músculos, articulações, para suportar o treinamento de alta intensidade, que realmente é muito proveitoso, dá muito resultado. Os estudos todos que comparam protocolos de treinamento contínuo de baixa intensidade com treinamentos intervalados de alta intensidade mostram resultados sempre muito superiores em todos os aspectos. Perda de peso, ganho de massa muscular, aceleração do metabolismo, produção de hormônios anabólicos, enfim, é impressionante, sabe? Só que para você fazer treinamento de alta intensidade, você tem que ter condições de fazer esse treinamento de alta intensidade. Então, utilizando os princípios do treinamento esportivo, um bom treinador parte do simples para o complexo, utilizando o princípio da sobrecarga, que é começar com cargas mais leves e, posteriormente, aumentar essas cargas, né? Respeitando microciclos, que seriam as semanas, mesociclos, que seriam os meses. Assim como você vai formar uma criança a fazer uma redação, você primeiro precisa alfabetizar ela. Ela tem que conhecer as letras, depois as sílabas, formar frases para depois escrever uma redação. Assim é também no programa de condicionamento físico, porque às vezes as pessoas começam com um nível de condicionamento muito baixo e elas precisam primeiro ser adaptadas para depois passar para treinamentos mais complexos. Então, PC, é legal porque você ter comentado isso aí, porque no início, principalmente para aquelas pessoas que são sedentárias ou que são obesas, não adianta querer já entrar num HIIT, porque muitas vezes a pessoa não tem nem condicionamento físico e muitas vezes começa a fazer de forma errada e acaba aumentando o risco até de lesões. Eu lembro que você, quando treinava na academia lá que eu estava frequentando, você focava muito na técnica, né? Desde o princípio você foca muito na técnica, principalmente na questão de exercício de alta intensidade, porque se a técnica não for feita corretamente, aumenta muito o risco de lesões, justamente por ser um exercício de alta intensidade. Então, para fazer um exercício desse, você tem que ter a presença do coach, do treinador, que foque primeiro nessa questão técnica também, né PC? Inclusive, quando se vê estudos que comparam treinamentos de baixa intensidade, mais longos, né, o treinamento contínuo, com treinamentos de alta intensidade intervalados, sempre se coloca assim, vantagens e desvantagens, né? E os autores sempre terminam dizendo que o treinamento de alta intensidade ele produz resultados muito melhores, tá? A magnitude do resultado é muito mais acentuada.
mas que justamente porque você vai trabalhar com exercícios de alta potência, você tem a necessidade muito maior de ter a presença de um profissional de educação física prescrevendo esse treinamento, para que ele possa ser gradativamente aumentado, né, e a pessoa tenha condições de assimilar esse treinamento. Então, quem me conhece sabe que eu costumo ter uma postura muito didática, muito técnica, né, até uma coisa que eu agradeço a todos que se referem a mim, sempre, o mestre PC, porque o PC existe a preocupação de fazer um treinamento técnico sólido antes que se parta para treinamento de maior dificuldade. E é assim, eu digo que uma pessoa obesa, uma pessoa descondicionada, ela até pode fazer um treinamento de alta intensidade, mas esse treinamento de alta intensidade vai ser a alta intensidade dessa pessoa. Então, eu posso fazer um treinamento intervalado, sei lá, com uma pessoa sedentária, utilizar exercícios mais simples, como polichinelo, abdominais, flexões de braço, que são exercícios que permitem um protocolo de treinamento mais intenso, mas que tem baixa complexidade coordenativa. Então, eles são fáceis de fazer, né? Pular corda ou alguma adaptação nesse sentido, para depois sim você começar a fazer exercícios de maior complexidade, como saltos na caixa, trabalhos de levantamento de peso, trabalhos com kettlebell, né, que exigem maior coordenação. Mas treinamento de alta intensidade, realmente, você precisa fazer um treino para esse treino. Você não pode começar de cara fazendo treinamento de alta intensidade, principalmente se você não tiver acompanhamento de um profissional de educação física que tenha a didática para passar você do simples para o complexo, de forma segura e eficiente. Bacana. Outra coisa, PC, lá no meu consultório eu tenho lá o aparelho da esteira, a gente faz o teste cardiopulmonar e a gente sabe dessa questão que tem a zona ideal para queima de gordura e tem a zona mais anaeróbica, né? E a gente sabe que a zona para queima de gordura, variando ali em torno de 60%, de uma forma geral, em torno de 60% a 75% da frequência máxima, né? A gente calcula isso lá no aparelho, você pode fazer esse cálculo também de uma forma simples, com uma matemática simples, né? Pegando 220 menos a idade ali, para ter uma frequência máxima, e você calcula ali 60%, 75% da frequência máxima, né? Eu queria saber de você o seguinte: a zona ideal de queima de gordura, 60%, 75%, você consegue muitas vezes atingir fazendo uma caminhada acelerada. Então, para aquelas pessoas que começam a fazer atividade física, né, que saem do sedentarismo total, às vezes pessoas obesas e que estão querendo começar a perder peso, começar a fazer exercício, uma simples caminhada muitas vezes já resolve, não é isso, PC? Eu vejo isso muito, pessoas que eram totalmente sedentárias, obesas e começam a fazer uma caminhada simples. Lógico que não é caminhar passeando também, né, mas uma caminhada acelerada, vamos dizer assim. E eu sempre incentivo os meus clientes a começar de forma simples, fazendo meia horinha lá, para começar, só para você começar a sair do zero, né? E depois eu até brinco com eles, eu falo, olha, você pega daqui dessa árvore naquela outra árvore lá, e aí você dá um piquezinho, que a gente chama aquele treino intervalado, né? E depois você pega desse poste naquele poste ali. Aí, à medida que ele vai progredindo, você passa, agora você vai pegar dessa árvore, vai pular uma árvore e vai lá na outra. Aí você começa a aumentar o teu tempo de trotezinho, né, de corrida, né, guardado aí os trocadilhos da palavra, né, e aí você percebe que a pessoa começa a progredir, ela começa num determinado momento que saiu do sedentarismo, ela começa já até dar umas corridinhas em tempos curtos, daqui a pouco ela começa a estar correndo mais do que caminhando. É um progresso bacana, eu vi isso aí essa semana, inclusive, um paciente falou, eu lembro de você falando, de ir de uma árvore na outra, eu estou fazendo isso, está me dando super certo, né? O que você acha disso aí? Você acabou de dar um exemplo de um treinamento HIIT para uma pessoa que tem um baixo condicionamento físico. A lógica do treinamento HIIT é sempre dar preferência a estratégias de intensidade em detrimento a estratégias de volume. No exemplo que você deu, você recomenda para os seus pacientes que eles façam uma caminhada, que não seja uma caminhada passeio, né? Tá me ouvindo bem aí? Tô. Não seja uma caminhada passeio, mas já é uma caminhada com um passo um pouco mais apertado,
e intercale por determinados períodos de tempo um trote mais acelerado. Então, assim, o que acontece é que nesse exemplo que você está dando, ele está fazendo um treinamento intervalado, onde correr leve, ou fazer um trote, como se diz, o trocadilho é impossível de não fazer hoje com esse tema, né? Trote. Cardiologista, trote, e nós estamos falando sobre treinamento cardiovascular de baixa intensidade, de alta intensidade. Então, assim, para quem é sedentário, o trote, nesse exemplo que você deu, o correr leve, na verdade, é a parte de alta intensidade. Então, isso é muito importante que as pessoas entendam e que, se não entendem, tem que ter um profissional de educação física que vai estar acompanhando elas para tornar uma situação que é complexa, como a montagem de treinamento, em algo simples. Que o especialista vai transformar o que é complexo para o leigo em algo simples. Vai dizer para ele algo como você acabou de falar. Ó, você vai fazer aí um período de treinamento de 20 a 30 minutos e você vai intercalar caminhadas. Pode ser uma caminhada um pouco mais suave, desde que você faça um período de corrida leve, um trote leve. Né? E aí, então, você acabou de criar um protocolo de treinamento HIIT para pessoas que têm baixo nível de condicionamento físico. Né? Porque muitos protocolos de treinamento HIIT sugerem estímulos de frequência cardíaca que oscilem entre 85% e 95% da frequência cardíaca máxima. Então, se essa pessoa, no seu exemplo, num trote, chegou a 85% da frequência cardíaca máxima, ela já estimulou todo o sistema cardiorrespiratório dela a gerar adaptações que vão ocorrer em treinamentos de alta intensidade. Agora, o mesmo exemplo para uma pessoa que está bem condicionada é aquecimento. Então, o que pode ser aquecimento para uma pessoa bem treinada pode ser um treinamento de alta intensidade intervalado para uma pessoa que tem pouco condicionamento físico. E aí, mais uma vez, só o profissional de educação física é que vai estar habilitado a orientar as pessoas a utilizar essas estratégias de forma mais adequada, né? Exatamente. Outra questão assim que eu coloco também, tem muitos clientes que eu recebo no consultório que eles falam, eu não posso fazer exercício, o médico falou que eu não posso fazer, que eu estou muito acima do peso, eu sinto dor no joelho, eu sinto dor na coluna. Mas assim, eu não me conformo com isso. Não tem desculpa para não fazer atividade física, né? Se você não pode fazer uma atividade física de correr ou caminhar, pelo menos exercícios na academia, pelo menos exercícios treinos mais localizados, treinos de fortalecimento do joelho, da musculatura da coluna. Quer dizer, não tem desculpa, né, PC? Você tem que incentivar a pessoa, ela tem que sair daquela zona de conforto, de ficar sedentária, porque a gente sabe dos males gerais do sedentarismo para a saúde de um modo geral, né? Em termos de mortalidade em todos os aspectos, né? Para todos os sistemas, né? O que tu acha disso aí? Claro, porque, veja, às vezes a pessoa tem uma restrição para fazer exercício com impacto. Vamos pensar aqui no exemplo de uma pessoa que tem lá alguma patologia de joelho e ela não pode fazer o exercício de impacto. E ao pé da letra, ela não poderia fazer caminhada. Se é uma pessoa que está com sobrepeso, obesidade, e tem uma restrição para a articulação do joelho, até a caminhada pode ser muito impacto para ela. Mas essa mesma pessoa pode fazer musculação, porque, por exemplo, a musculação ela é absolutamente zero impacto. Né? Isso é uma coisa que às vezes gera uma certa confusão. Eu percebo que, às vezes, até alguns profissionais da área da saúde, equivocadamente, dizem não faz musculação pesada, porque você tem que evitar o impacto. Mas a musculação, mesmo de um halterofilista, não tem impacto. Uma coisa é um treinamento ser intenso e outra coisa é um treinamento ter impacto. Eu posso fazer um treinamento com baixo impacto e, por consequência, baixa intensidade. Exemplo, caminhada para uma pessoa com bom nível de condicionamento físico. Eu posso fazer um treinamento sem impacto de alta intensidade. Eu posso fazer um treinamento de levantamento de peso. Eu posso fazer musculação. Então, não vai ter impacto. Eu posso fazer um treino de ciclismo indoor, né? Que não é zero impacto, mas é um treinamento extremamente extenuante se eu montar o treinamento de ciclismo indoor para um treinamento de alta intensidade.
para fazer a frequência cardíaca do indivíduo, por exemplo, chegar a 95% da máxima. Então, a pessoa que tem restrição para fazer algum exercício, ela precisa saber qual é a restrição que ela tem para poder treinar enquanto salvaguarda uma estrutura que está lesionada, inflamada, que depende de um cuidado maior, enquanto aperfeiçoa outras estruturas, sejam elas musculares, metabólicas, enfim, cardiovasculares, né? Você pode evoluir muito no treinamento enquanto você se poupa ou se recupera de uma determinada lesão. Um exemplo muito simples que eu posso dar você pode estar com uma lesão de ombro, o braço na tipoia, e está fazendo caminhada. Você está cuidando do seu ombro, não está exigindo da articulação do ombro, enquanto você faz caminhada. Ou o contrário, enquanto você se recupera de uma lesão de joelho, você pode estar fazendo musculação para membros superiores e abdômen, e deixando o seu corpo uma situação mais apropriada para futuros treinamentos mais intensos, né? O Trintinho parece que está fazendo uma observação aí, Trote. E aí, Trintinho, abraço. Ele tinha um probleminha na coluna e treinando contigo aí já está jogando bola, fazendo seus gols aí. Ô PC, uma coisa também, assim, que você comentou interessante, né? E tem outras alternativas, né? Por exemplo, foi até comentado aí pelo meu grande amigo Nemer, tem a opção da natação, tem a opção hoje do hidropower, que está fazendo bastante sucesso também, né? Então, assim, a pessoa às vezes está com uma lesão, é lógico que a gente não está incentivando a pessoa aqui, se está com alguma lesão, precisa tratar, é lógico que ela tem que tratar, ela tem que fazer um certo repouso naquela articulação, naquela musculatura que ela está lesionada, obviamente. Mas a gente tem que fazer a diferença entre estar com uma lesão ali aguda ou se é uma dor crônica, porque a pessoa está saindo do nível de sedentário para um nível de mais atividade física, ela vai sentir um pouco de dor, que é perfeitamente normal, né? E também, eu incentivo muito meus clientes na questão dela escolher um esporte, né, PC? Uma atividade física, né? Ela não precisa, por exemplo, eu falo para usar fazer uma caminhada, a pessoa fala, não suporto fazer caminhada. Beleza, vai a outro esporte, né? Eu falo para ela, uma vez eu falei isso para uma cliente, escolhe alguma coisa. Depois ela voltou dizendo que começou a fazer boxe, disse que adorou e pegou o gosto e ficou ótima. Então, assim, perdeu peso, ficou ótima, melhorou muito a saúde dela, parou de tomar um monte de remédio. Então, a pessoa tem que achar o seu esporte, né, PC, também. Não adianta fazer uma coisa forçada que tu não suporta fazer, vai lá e faz também, aí não adianta, né? Tu tem que ter gosto para fazer, né? Claro, eu costumo dizer o seguinte, o exercício físico, ele vai além daquilo que é mais óbvio quando se fala em exercício físico, que são as suas implicações biológicas, né? Então, é natural, quando você fala em exercício físico, você pensa em coisas atreladas ao que é biológico, que é da saúde física, como ficar mais resistente, ter hipertrofia muscular, ganhar força, ficar com mais coordenação. Mas o exercício físico, ele é um poderoso meio também para aperfeiçoar a saúde nos seus aspectos psicológicos, nos seus aspectos sociais. Inclusive, palavras do grande professor Fábio Saba, ele fala que o que motiva as pessoas a procurar um centro indoor de exercício físico, né, uma academia, um estúdio personal, um estúdio pilates, um box de crossfit, são objetivos estéticos, que é algo ligado a essa parte biológica do ser humano, né? Mas o que prende a pessoa à prática do exercício físico são questões relacionadas à psique, a questões sociais, às amizades que você forma num grupo de futebol, por exemplo, né? Você que gosta de jogar futebol lá com a galera da Village Bourbon, né? É uma turma assídua no futebol. Você sabe que o futebol, claro, é um exercício muito bom para a saúde cardiovascular, é um exercício muito bom para a força de membros inferiores. Aliás, futebol é um esporte muito interessante, um exercício muito interessante, mas que as implicações sociais, quando você forma um grupo de amigos no futebol, é algo que é intangível, né? É uma melhoria que você não tem como medir. Travou aqui o PC. Tá me ouvindo, PC? Tá me ouvindo?
Travou. Você está me ouvindo? Boas adaptações que ele pode trazer para aspectos biológicos, né? Porque o exercício físico ele incide no que é psicológico, no que é social, de uma forma muito poderosa, né? Então, procurar uma atividade que você gosta é muito importante. Voltou agora, né? Voltou? Travou. Vê se está me ouvindo agora. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Tô. Tá normal, tá normal. Eu tô te ouvindo agora. Agora tá legal. Tá normal. Sim. Normal. Legal. Queria que você falasse um pouquinho, PC, sobre a questão dos tipos de fibras musculares, a questão da importância da gente estimular as fibras específicas, né? A gente sabe, inclusive, eu queria aproveitar essa questão, já colocar, que a gente tem que incentivar, por mais que a gente fale que a pessoa tem que fazer uma atividade física que ela gosta, a gente tem que incentivar, de certa forma, o treino resistido, né, PC? O treino de força. Porque, principalmente para quem quer perder peso, né? A gente sabe que uma quantidade de massa muscular maior, não estou falando de pessoas musculosas, que a gente sabe que é bom, mas eu não estou falando disso, estou falando de uma pessoa que tem uma quantidade de massa muscular adequada, né? E de preferência com o percentual de gordura lá embaixo, né? Mas a pessoa, às vezes, ela tem um metabolismo lento, um gasto calórico baixo, então ela precisa aumentar a sua força muscular para aumentar o gasto calórico. Então a gente tem que incentivar, de certa forma, a atividade física resistida, no caso da musculação, o HIIT, né? Para ganho de massa muscular e, ao mesmo tempo, a perda de gordura. Porque também, se você fizer uma dieta mal feita e fizer atividade física de forma que você não esteja ganhando massa muscular, esteja perdendo pouca gordura e perdendo massa ou ganhando muito pouca massa, muitas vezes você tem um risco muito grande de ganhar peso depois de novo, né? O que você pode comentar disso aí? Então, Trote, eu costumo dizer o seguinte. Será que está travando? Está travando? Tá, a transmissão está boa ou está travando aí, Trote? Tranquilo. Tranquilo? Então, eu costumo dizer o seguinte, que o treinamento, ele tem que equilibrar bem 3 questões. O que eu posso, o que eu quero, o que eu devo. Então, assim, claro que então, estamos levando em consideração o que... Só que a gente tem que levar em consideração também o... Travou de novo, PC. Dá uma verificada aí na tua internet. PC? PC, tá me ouvindo? Travou de novo tua internet. PC? 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 Espera aí que ele saiu. Vou chamar ele de novo, gente. O PC tá travando. Vou chamar ele novamente aqui. Deixa só ele entrar. Ele caiu. O PC caiu, pessoal. Espera aí que eu vou chamar ele novamente aqui. Deixa ele aparecer. Pessoal, se tiver dúvida, vamos fazer pergunta aí. Tem uma pergunta do grande amigo meu também, o Márcio Macri, falando sobre os aplicativos. Vou perguntar para o PC também o que ele acha dos treinos intervalados com o aplicativo. E aí a gente vai tirando dúvida aí que vocês tiverem, tá? Deixa eu só aguardar ele entrar aqui de novo para chamar ele. Vê ali se ele aparece ali. Ah, ele já apareceu aqui, peraí. Vamos lá, vamos ver agora se vai. Peraí, aguardando ele entrar, conectando. Oi, Trote. Oi, deu uma travada de novo, vamos ver se agora vai. Travou um pouco, caiu. Beleza, vamos tentar de novo, vamos lá. Tenta retomar a última pergunta aí. O que você acha aí dessa questão dos treinos resistidos, a importância para uma boa saúde a longo prazo, né? De você ganhar massa muscular, não ficar musculoso, fortão, mas ganhar massa muscular, ao mesmo tempo que você está perdendo gordura. Travando um pouco.
aproveitar aqui, o PC eu acho que está travando de novo. Deixa eu ver se ele vai conseguir melhorar. A Flávia está perguntando sobre a questão do jejum intermitente. Vamos ver, depois a gente vai entrar nessa questão também, Flávia. Aguenta só um pouquinho. Fala, PC, tá aí? Tá aí? Tá travando um pouquinho agora aqui, Trote. Oi? Eu entendi tua pergunta. Eu entendi tua pergunta. Mesmo travando um pouquinho, eu entendi tua pergunta. Que você colocou que as pessoas precisam fazer. As pessoas precisam procurar fazer um exercício que gostem, mas também precisam pôr na balança o que devem e podem fazer. Eu estava dizendo que quando a gente faz um bom programa de treinamento, a gente tenta equilibrar o que o cliente quer, pode e deve fazer. Então, às vezes o cliente gosta muito de correr. Tem pessoas que gostam muito de correr. Mas, se, por exemplo, é uma pessoa que tem uma restrição a impacto, porque ou articulação do tornozelo, ou articulação de joelho, ou quadril, ou coluna não suporta esse treinamento, a gente vai ter que fazer um treinamento que se assemelhe um pouco mais ao que ele gosta na corrida, mas que não tenha nessa outra opção que vai deteriorar ou prejudicar ainda mais a sua visão. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que gosta de correr também é uma pessoa que gosta de trabalho. Ou um treinamento no remorfômetro, que é um equipamento muito comum em box de CrossFit, que é muito eficiente para desenvolvimento de todo o aparelho cardiovascular. Só que também a gente sempre orienta para essas pessoas que gostam de fazer treinamento de Travou novamente. Modelos fotográficos com corpos esculpidos, mas a gente precisa ter o mínimo de massa muscular. Aliás, essa questão do treinamento, eu costumo dizer o seguinte, né? Um bom treinamento também, ele tem que levar em consideração o nível de condicionamento da pessoa como um todo. Tá travando aí? O Dudes que travou, Trote. Tá travando um pouquinho a tua internet, mas tem hora que consegue, dá para continuar. Pode continuar. Tá indo, agora tá indo. Então, assim, o treinamento, por exemplo, a gente que trabalha com CrossFit, né, com fitness funcional, ele disse que tá indo. Toda vez que fica assim, tá travando. Bom, tá travando um pouquinho, mas tá dando pra ir. Pessoal, dá um feedback. Vou dar continuidade. Aí, fala se tá travando. Então, assim, a gente que trabalha com... Pode dar, qualquer coisa. Tá. A gente que trabalha com fitness funcional e CrossFit, a gente sabe o seguinte, que um bom treinamento, ele precisa contemplar as 10 capacidades físicas, as 3 vias metabólicas e múltiplas habilidades motoras, né? Habilidades motoras naturais do ser humano, como correr, saltar, escalar, arremessar. Então, assim, quando a pessoa gosta de fazer exercício físico e ela se especializa demais em uma das capacidades físicas, se tornando alguém muito resistente, porque gosta muito de fazer corridas longas, corridas de 10 quilômetros, 15 quilômetros, né? Ou muito pedal de 40 quilômetros, 80 quilômetros. Então, você acaba gerando desequilíbrios. E um bom treinamento, assim como uma boa nutrição, você precisa de uma variedade de alimentos, porque os nutrientes que você encontra no alimento, às vezes você não encontra em outros alimentos. Então, de uma forma metafórica, a gente poderia dizer que os nutrientes que você encontra num tipo de treinamento, você não encontra em outro tipo de treinamento. E você precisa fazer a correta e harmoniosa combinação de estímulos de treinamento para que o indivíduo tenha a força adequada, a resistência adequada, a flexibilidade, coordenação, potência, velocidade, agilidade, trabalhando vias metabólicas de alta potência, metabólicas de resistência, para que
no frigir dos ovos, com o seu condicionamento físico que você desejar. Seja praticar um esporte que você gosta, seja fazer uma atividade física que te dá prazer, brincar com seus filhos, enfim. É isso aí. O Márcio tinha perguntado para o PC um pouco antes aí. Oi. Tá travando um pouquinho ainda, PC. É a tua internet aí. Pessoal, dá um feedback para a gente aí se está travando ou se está conseguindo ver bem. Tá me ouvindo, PC? Oi. Opa, aí? Tudo bem, Trote? Agora tá. Tô aqui. Beleza. Não sei se enquanto eu falei, travou. Não, eu vou pegar. Tá travando um pouco a tua internet de vez em quando, mas tá dando para pegar. Agora, a Denise falou que tá travada, mas eu tô te ouvindo bem. Eu acho que já voltou. Tá? Então, PC, só te perguntando. Já falou que voltou aqui. Vamos lá. Hein, PC? Para mim voltou. O Márcio, ele fez uma pergunta aqui. Esses aplicativos de treinos funcionais, intervalados, o que você pode comentar aí? Tem esse exercício para você fazer em casa, com aplicativos. O que você acha desses aplicativos? Vale a pena ou é meio arriscado? O que você pode comentar disso aí? Olha, eu diria que existem muitos produtos interessantes na internet, existem bons aplicativos, existem bons infoprodutos, mas, assim, sempre interessante você perguntar para um profissional de educação física que seja próximo a você o que ele achou daquele programa de treinamento, né? Porque na internet tem muita coisa boa e tem coisa que não é tão boa. Mas o que eu posso dizer é que, de uma maneira geral, tem excelentes profissionais de educação física desenvolvendo ótimos infoprodutos e aplicativos de treinamento, por exemplo, intervalados na internet, que são material de primeira qualidade. Mas não dá para falar por todos, né? Não dá para generalizar, dizendo que tudo é bom ou tudo é ruim. Existem profissionais que fazem bons trabalhos na internet, existem profissionais que deixam um pouco a desejar. Eu procuraria tirar a dúvida com um profissional de educação física da minha confiança, perguntando se aquele programa de treinamento equilibra bem as perguntas, por exemplo, o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo, né? Quanto mais você tenta fazer as coisas de forma independente, você acaba, por um lado, economizando, às vezes, mas, por outro lado, você está colocando em risco também de estar fazendo alguma coisa errada sem uma orientação de um especialista, né? Não é isso? Aí aqui fala o seguinte, teve uma pergunta aqui do Agüero, odontologia. Mito ou verdade, se fizer somente hidropower, perde massa muscular a médio e longo prazo? O que você pode falar disso aí? Bom, primeiramente, um abraço para o Lincoln, tá? O Lincoln fez a pergunta, ele é meu dentista, gente boa, um cara de... para o Lincoln, hidropower, um treinamento mais resistência. O que a gente sabe é que quando você faz programas de treinamento voltados para resistência, dependendo da genética de cada pessoa, da dieta de cada pessoa, da particularidade de cada pessoa, treinamentos de resistência, treinamentos de endurance, treinamentos que priorizam aprimoramento cardiovascular, podem deixar a desejar na questão da massa muscular. Então, existem estudos que mostram que pessoas que envelheceram fazendo corrida tiveram a mesma perda de força e de massa muscular do que pessoas sedentárias. Olha só que dado impressionante. Quer dizer, do ponto de vista da capacidade física, força, e da adaptação morfológica, exercícios cardiorrespiratórios de baixa intensidade e longa duração costumam ter perda de massa muscular semelhante à de sedentários. Olha como isso é impressionante. Quer dizer, tudo bem, você gosta de fazer hidroginástica, você gosta de fazer corrida, mas você vai precisar achar um tempinho na sua agenda para fazer ali
uns 20 minutos de fortalecimento, umas 2 vezes por semana, porque senão aquilo vai fazer falta para você. Assim como no exemplo que eu dei, né? Eu gosto muito de comer repolho, e repolho é um alimento nutritivo e saudável. Só que ele, sozinho, não tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Você vai ter que combinar repolho com outros alimentos também, para ter toda a gama de nutrientes que o seu corpo precisa. E assim vale para o exercício físico também. Tá? De uma forma bem simples, a gente tem que pensar o seguinte: um treinamento bem montado, ele vai levar em consideração de forma bem sucinta a sua força, a sua resistência e a sua flexibilidade. Se a gente for pensar em 3 capacidades físicas mais importantes, tá? O que eu gosto demais, que me seduziu a deixar de trabalhar exclusivamente com musculação e passar a trabalhar com fitness funcional e crossfit, é que nesse programa de treinamento, eu posso dizer para vocês, todas as capacidades físicas são contempladas. Então, todo treino você tem estimulação de todas as 10 capacidades físicas, às vezes com uma ênfase um pouco maior em determinadas capacidades, mas durante a semana e o mês, para produzir energia em altíssima potência e curto espaço de tempo, em potência moderada em espaços de tempo intermediários, e para fazer trabalhos de resistência, onde você vai produzir energia por longos períodos de tempo. Né? Então, tá me ouvindo? Consegui responder? Tô. Tá travando um pouquinho, mas consegui escutar. Nós vamos entrar aqui nessa parte da dieta, que o pessoal já está até perguntando aí, a Flávia chegou a perguntar sobre jejum intermitente, e foi perguntado também se precisa fazer uma avaliação, exames que precisa fazer da parte cardiológica para poder começar a fazer atividade física. Isso a gente faz lá no consultório, né? A gente tem que ter a avaliação laboratorial. Eu vou tentar passar aqui para Tenta passar para ver se fica melhor. Mudei um pouco meu estúdio aqui para ver se a conexão fica melhor. Tá, por enquanto tá legal. Aí assim, PC, então assim, a menina perguntou, a Silvana, sobre exames que precisa fazer para começar a atividade física, né? Então assim, exames laboratoriais, a gente pede lá os exames completos para avaliar a parte de vitaminas, os hormônios, a parte dos principais minerais, a gente avalia colesterol, tireoide. É importante avaliar a tireoide, porque muitas vezes a pessoa está fazendo atividade física, está fazendo dieta, não está perdendo peso, não está tendo benefício. Muitas vezes a gente tem que avaliar como é que está a tireoide, né? Ver cortisol, insulina, enfim. A gente pede uma avaliação laboratorial completa. E numa avaliação inicial, para quem quer começar a atividade física, pelo menos um ecocardiograma e um teste cardiopulmonar, em que a gente vai avaliar a parte estrutural do coração, né, para ver se ela tem alguma patologia que impeça ela de fazer atividade física de moderada, alta intensidade. E também o teste cardiopulmonar, porque a gente também avalia vários aspectos lá, né, vários parâmetros, avalia a pressão arterial no esforço, a frequência cardíaca, vê se vai ter arritmias, avalia se tem algum tipo de risco de ter entupimento de alguma artéria do coração. Então, uma avaliação inicial básica, um ecocardiograma e um teste cardiopulmonar, já abrange assim, uma grande gama de proteção cardiovascular para fazer atividade física com uma segurança muito grande. Até porque no teste cardiopulmonar a gente consegue pegar a frequência máxima de segurança que a pessoa pode treinar, de forma que ela não poderia passar daquela frequência. Então, é bem seguro isso. Não tem, novamente, eu insisto, não tem desculpa para não fazer atividade física. Né? Mas, com certeza, é interessante fazer antes uma avaliação completa para você ter toda a segurança para você incrementar as suas atividades físicas, né? Vamos entrar um pouquinho, PC, nessa parte da dieta. A gente já está caminhando aí para o final da live. Isso é muito assunto bacana, né? De repente pode combinar aí numa outro dia a gente dar continuidade aí nesse assunto que é tão abrangente, né? Mas eu queria ver com você essa questão da dieta. Você está muito envolvido com essa dieta, né? Na tua academia tu tem focado, tu tem um grupo aí que tu está fazendo uma dieta low carb muito bacana, com resultados muito bacanas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Não adianta a pessoa fazer atividade física de alta intensidade, HIIT ou o que seja, se ela não tiver uma dieta
correta, né? Porque o resultado vai ser muito, muito precário, né? E aí eu queria que você comentasse sobre a questão da dieta low carb e do jejum intermitente. Toca o pau, PC. Então, pessoal, eu acabei entrando de cabeça nessa questão da estratégia low carb, né? Ou estratégia de consumir baixa quantidade de carboidratos. Isso começou em novembro do ano passado. E comecei até por um interesse acadêmico, porque achei a proposta extremamente interessante. Quebra muitos dos paradigmas que até hoje são defendidos pela nutrição de uma forma geral. Tenho muitos colegas nutricionistas que já estão aderindo a este conceito, né? Então, essa alimentação baixa em carboidratos não é uma dieta no sentido de que você vai fazer ela por um determinado período de tempo e depois vai voltar a ter velhos hábitos. É mais no sentido, quando a gente fala dieta, no sentido de um hábito alimentar que você vai tentar preservar ele para o resto da vida. Aí eu estou fazendo essa alimentação baixa em carboidratos junto com a minha esposa, Cintia. A gente começou em novembro do ano passado e tivemos resultados assim, impressionantes, né? Perdi assim, 6 quilos em um mês. Até alguns alunos às vezes comentavam, mas você não tinha peso para perder, você sempre foi um cara magro, né? E tal. Mas você vê como é que quando você ajusta a alimentação que você tem ali de excesso, ele realmente é eliminado. E, assim, quando a gente fala em fazer exercício físico pensando em emagrecimento, a primeira coisa que tem que levar em consideração é que o cardápio que você está fazendo ele é adequado. E hoje eu sou muito fortemente influenciado pela lógica low carb ou baixa. Hoje no Brasil nós temos aí alguns profissionais que são referência no assunto, como o Dr. José Carlos Souto, que é presidente da Associação Brasileira Low Carb. Acreditem, hoje existe uma Associação Brasileira Low Carb e eles estão desenvolvendo um selo de qualidade para colocar em determinados alimentos no supermercado, dizendo que esse alimento, esse tipo de alimento, tem a aprovação da Associação Brasileira Low Carb, né? Algo como, por exemplo, sei lá, um azeite de oliva. A Associação Brasileira Low Carb recomenda, né, esse tipo de alimento passa pelo crivo de qualidade daquilo que a comunidade científica que estuda a alimentação baixa em carboidratos considera adequado. E assim, o que todos esses estudiosos costumam dizer é que quando a gente fala em dieta low carb, na verdade, nós deveríamos dizer que é uma dieta adequada em carboidratos. Ela não é baixa em carboidratos. A sociedade ocidental, ela se alimenta excessivamente de carboidratos de má qualidade. E aí a gente, sendo de forma mais didática, exemplificando, que é açúcar e farinhas ricas em amido. Então, tudo que tiver rico aí em açúcar e farinhas ricas em amido, como farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de mandioca, se eu posso dizer assim, que é tapioca, farinha de milho, que é fubá. Então, todos esses alimentos altamente processados disponibilizam grandes quantidades de carboidrato e, pela lógica low carb, que é uma lógica que para mim faz muito sentido, é uma quantidade exagerada desse tipo de nutriente. E a outra lógica por trás da alimentação baixa em carboidratos é que as pessoas que estudam isso com um pouco mais de profundidade sabem que existem ácidos graxos essenciais, como, por exemplo, o ômega 3, né? E existem aminoácidos essenciais, como, por exemplo, a isoleucina, leucina e valina, mas não existe carboidrato essencial, porque o nosso corpo é capaz de produzir o seu próprio carboidrato através de outros substratos energéticos, como proteínas, aminoácidos, né, e ácidos graxos. Então, você consegue produzir a quantidade de carboidrato que o seu corpo necessita através de outros tipos de nutrientes que são, sim, essenciais e que não podem ser produzidos pelo corpo, como determinados aminoácidos e determinados ácidos graxos. Então, a lógica é que você não consegue emagrecer, fazer exercício para emagrecer. Você tem que você tem que emagrecer para fazer exercício. Essa é a lógica que a dieta
baixa em carboidratos defende, que as pessoas pensam assim, eu preciso emagrecer para ficar saudável. Na verdade, não, você está obeso, com sobrepeso, porque você está doente. Então, você precisa subverter a lógica. Você precisa estar saudável para emagrecer. E para estar saudável, você precisa fazer uma alimentação adequada. Eu concordo que existem estratégias, de repente, que admitem lá uma quantidade maior de carboidrato. Claro, a prescrição de um cardápio somente um nutricionista pode fazer, mas a lógica acadêmica é que o ser humano não foi feito para consumir essa quantidade exacerbada de açúcar e amido que ele consome. E a tabela nutricional, aliás, a pirâmide nutricional que nós temos, ela está obsoleta e defasada, né? Na base da pirâmide nutricional, você vê alimentos como pães, bolos, biscoitos, e esse é o tipo de coisa que nós deveríamos consumir ocasionalmente. Quando se faz uma entrevista no médico, você fala assim, consome álcool, e a pessoa responde, ocasionalmente, doutor. Você fala, tudo bem, ocasionalmente, pouca quantidade. Eu acredito que dentro em bregas anamneses, você vai falar assim, consome açúcar, eu consumo ocasionalmente, somente em eventos sociais. Esse é o que eu estou vivendo hoje, junto com a minha esposa e com outros amigos e outros profissionais que aderiram também a essa lógica baixa em carboidratos. Né? Quer dizer, na verdade, a gente defende que não é baixa em carboidratos, ela é adequada em carboidratos. 280. Nós tivemos envolvimento há pouco tempo com 280 pessoas que participaram do nosso desafio de 29 dias, consumindo alimentos de verdade, em vez de alimentos altamente processados. E quando a gente fala em alimento de verdade, a gente também quer dizer que ingeriram quantidades muito menores de carboidrato nas suas rotinas alimentares, né? E, PC, eu queria que você falasse rapidamente aí, que a gente já está no finalzinho, falasse sobre o jejum intermitente, e aí depois, infelizmente, a gente já vai ter que entrar aí para finalizar. Aproveitar e já agradecer a presença de todo mundo aí que participou, que está com a gente aí. Estamos à disposição, eu lá no consultório, claro. PC lá na academia. Procure a gente e a gente está à disposição de vocês aí. Fala aí, PC, jejum intermitente, inclusive para acompanhado do ritmo. O que você pode falar para a gente aí? Tá joia, trote. Tá, o jejum intermitente, ele entra dentro dessa lógica da alimentação baixa em carboidratos por um aspecto que a gente, nesta estratégia, a gente fala a respeito da ancestralidade, né? Então, o que seria a ancestralidade? O que os nossos ancestrais, eles comiam? Como os nossos ancestrais viviam? Qual era o estilo de vida do ser humano durante a maior parte da sua existência enquanto espécie biológica, né? E a gente sabe que o ser humano dominou a agricultura há aproximadamente 10 mil anos, mas que muitos milhares de anos antes disso, as sociedades humanas se organizavam em tribos nômades, caçadoras e coletoras. E o que um caçador-coletor consome? Ele consome, em grande parte, carne de caça, ele caça e ele coleta. Então, alimentos como, por exemplo, cereais e leguminosas, é complicado para uma pessoa que vive de coleta se alimentar desse tipo de alimento, porque você vai ter numa quantidade, num determinado, por exemplo, um pezinho de feijão, ele vai dar algumas vagens de feijão. Você não vai ter condição de consumir grande quantidade de carboidrato. Não é como você puxar uma rama de batata doce, que você tem em uma raiz de batata doce uma quantidade grande de alimento. Ou ainda quando você abate um animal, que, sei lá, um porco selvagem vai alimentar, sei lá, 12 pessoas, 15 pessoas na tribo. Então, aonde que entra a lógica do jejum? O jejum é que, justamente numa condição como essa, nossos antepassados, eles abatiam uma caça e eles não tinham um horário pré-determinado para consumir o alimento novamente. Então, o nosso corpo se adaptou a longos períodos sem ingerir calorias por conta de uma necessidade circunstancial. Não existia alimento dentro de geladeira, alimento na despensa. E o jejum, ele provoca ajustes metabólicos extremamente interessantes.
nós sabemos hoje que o principal hormônio que causa a obesidade é a insulina. Então, se você faz uma alimentação que é adequada em carboidratos, ou seja, baixa em carboidrato para o parâmetro da nossa sociedade ocidental, você já vai produzir menos insulina, porque o principal nutriente responsável por secretar insulina é o carboidrato. E se você fica sem se alimentar de nenhum macronutriente, como é possível estimular a produção de insulina? Então, estando em jejum, o seu corpo tem tempo para descansar, ele não gasta energia processando alimento, ele pode reparar tecidos, células defeituosas ou até descartar células defeituosas num processo chamado autofagia, onde o corpo consegue se livrar de células defeituosas. E nesse período de jejum, ele consegue usar a energia que seria dispensada para os alimentos para fazer uma reciclagem e para promover um descanso metabólico para o organismo. Exatamente, eu consigo ver isso aí é uma coisa que não tem mais que ficar discutindo, né, PC? O jejum intermitente ele tem muitos benefícios para a saúde, principalmente aquelas pessoas que estão muito inflamadas do ponto de vista de doenças crônicas. Ele precisa ter esse tempo, o organismo, para recuperar, para diminuir essa resistência à insulina, né? E aí é lógico que tem que entrar não só dieta, mas entrar muitas vezes suplementação, correção, às vezes até com medicamentos. Mas o fato é que é uma coisa que não tem mais o que discutir, né? Os benefícios do jejum intermitente. É uma coisa até para a gente conversar num outro momento, aí, numa outra hora, a gente aprofundar mais esse assunto, que é um assunto bastante interessante e atual, né? PC, a gente está no finalzinho, eu vou, só para avisar que a gente vai gravar essa live, para quem não pôde assistir inteira ou quem não pôde assistir agora, vai poder assistir depois, a gente vai colocar no YouTube, no meu e do PC, para ficar disponível para o pessoal assistir depois. Então, agradecer novamente ao pessoal, a gente tem apenas aí 3 minutinhos. PC, eu queria que tu fizesse tuas considerações finais aí, e aí já encerrasse aí, a gente agradece muito a tua presença aí, foi muito bacana, gostei muito, e vamos fazer outras, hein? Beleza. Trote, eu agradeço demais o convite, tá? Espero também dentro em breve poder te convidar também para participar no meu Instagram, aí você que vai ser o meu entrevistado, eu vou conduzir. É um prazer ter você como meu cardiologista, como meu parceiro aí, tá? A gente está querendo levar conteúdo de qualidade para as pessoas e fazer com que o nosso trabalho também seja consagrado à construção do reino de Deus, porque o que a gente faz profissionalmente também é para ser consagrado ao Senhor Deus, não é? E a gente, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores e queremos abençoar todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos contratam e que querem ter uma vida em abundância, né? Então, Jesus disse isso, eu vim para que todos tenham vida em abundância, e nós queremos ser instrumentos da vontade de Deus na vida dos nossos colegas, dos nossos clientes e dos nossos parceiros. Então, muito obrigado pela oportunidade. Continue acompanhando o trabalho do Trote, pessoal, o meu trabalho aí. E a gente quer ir fazer uma grande rede de parceria, juntando gente do bem, gente que acredita na palavra de Deus e pessoas que querem ver o mundo melhor através da sua atuação profissional, através de uma atitude edificante em todos os sentidos. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Brigadão, PC. É exatamente o que você falou. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor, né? Nós estamos aqui para isso. A gente tem que levar para as pessoas excelência, né? Tudo que a gente fizer, fazer bem feito, independente de que profissão, aonde que a gente estiver. Né? Fazer o melhor e fazer isso para a honra e glória do Senhor. PC, muito obrigado, hein? Adorei. Vamos marcar a próxima aí já. Agora no teu, agora tu me chama. Tá bom? Pessoal, obrigadão. Estamos encerrando então. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Boa noite. Valeu, PC. Obrigado a todos. Valeu, Trote. Até mais. Obrigado, até mais. Vou encerrar aqui, né? Encerrar. Encerrar agora.